Hello folks and welcome again to the English class. Que palhaçada é essa, rapaz? Mas tá escrito em inglês aqui, Matheus. Economia inglesa, isso aqui é história, rapaz. Sai, mete o pé, rapaz. Sai. Então, gente, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Hoje estudando sobre economia inglesa. Lembrando que anteriormente a gente estava estudando, isso aqui é antes da Revolução Inglesa, beleza? Então vamos lá. Contextualizando, a Europa estava numa situação de grandes mudanças, mas na Inglaterra aconteceu um pouquinho diferente. Por exemplo, nessa aqui no século XVI, os camponeses eles tinham as terras, ou seja, ele era dono da sua própria terra, por mais que não tinha um documento em nome dele, era diferente de hoje. Lembrando que a terra não era negociável, não era assim, olha, produz ali que depois de 3 anos aquela terra é tua. Não era assim, não era moeda de troca. Mas o camponês ele era dono da sua própria terra. E eles tinham os mansos comum. Manso comum era o quê? Manso comum era uma região onde todos poderiam plantar ou criar animais, até mesmo abelhas para ter mel. E essa produção era usada para todas as pessoas. Por isso era comum, era para todos, inclusive para os senhores feudais. Norte-oeste, norte da Europa e oeste, a agropecuária estava muito forte, mas tinha um detalhe. Lembra esse camponesinho aqui? Ele estava começando a ganhar direitos do trabalhador. Eles estavam começando a ganhar como? Lembrando que o camponês ele não era assalariado, porém, nessa época, na região norte-oeste da Europa, ele começou a receber salários para trabalhar. Já era um grande avanço. Já na região sul e leste da Europa, eles estavam produzindo, mas muito mais do que na norte-oeste. Beleza? A produção era muito maior, mas por quê? Porque a necessidade era grande também. E o que sobrava daquilo, ou até mesmo faltava, eles mandavam para o comércio interno e externo, não só da Inglaterra, mas sim de toda a Europa. Só que com isso tudo, todo mundo prosperando, o que aconteceu? Cercamento. Cercamento é uma questão cultural, uma questão que o governo da época, os reis, os senhores feudais falaram assim, olha, nós estamos produzindo muito tecido. Então o que a gente precisa? De mais lã. Agora todo mundo vai começar a ter que criar o quê? Ovelha para ter a lã, e essa lã vai servir para o quê? Para monocultura. Lembrando que no século XVIII, com a Revolução Industrial, eles começaram onde? Exatamente nessa indústria têxtil. Ou seja, eles tinham aí, século XVI, tinha mais ou menos 2 séculos de produção. Agora, com esse cerramento, ocasionou alguns problemas sociais e econômicos lá. O que aconteceu? As pessoas pararam de produzir e saíram do campo e foram para a cidade. Aconteceu o primeiro êxodo rural aqui. Pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca de trabalho, porque eles só poderiam ter o quê? Animais. E esses animais, muitas vezes, eles não tinham dinheiro para cuidar desses animais, então eles foram para a cidade procurando um novo trabalho. E muitos deles também foram para onde? Para a América do Norte. Eu estava até conversando com o professor Pietro aqui sobre New York. Tem uma cidade na Inglaterra chamada York. Será que foi por acaso? York. Como é que é a pronúncia, Pietro? York. Aí, ó, é um britânico esse moleque. Mas vamos lá, continuando. Sobre a parte religiosa. Com Henrique VIII, já falamos na outra aula, ele começou o quê? Com a reforma anglicana. Ele tirou o poder do país, da Inglaterra, que estava na mão também do Papa, ele precisava da bênção do Papa, e começou o quê? A ter o poder centralizado em sua mão. Ele era que mandava em tudo. Só que com a reforma anglicana, o catolicismo começou a perder forças. E surgiu também o quê? O calvinismo, no século XVII já, gente. Isso no século XVII. O calvinismo começou a ganhar forças também, a mais do que a Igreja Católica na Inglaterra. Então, a pirâmide ficou assim. Anglicanos eram mais voltados para a nobreza. Calvinismo era na parte da burguesia. E já os católicos eram mais para a parte dos servos ou dos camponeses, que eram pessoas que moravam mais para o interior da Europa, não na cidade. E eles tinham tensões religiosas entre esses grupos. Só que com a Rainha Elizabeth, ela conseguiu mais ou menos
uns 50 anos aí, não chegou nem a ser 50, foi quase 50. 50 anos de que eles conseguiram se manter em harmonia. Porém, com seus sucessores, isso desandou. Mas, um detalhe é que os calvinos, eles eram conhecidos como puritanos ou presbiterianos. Então é isso aí, gente. Essa é a nossa aula de história de hoje. E se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o like também que ajuda. Mas tá com dúvida? Comenta que a gente vai responder, tá bom? Isso aí, gente. Tchau, tchau. Até mais.